Aleluia! Noite especial, onde vamos partir o pão, vamos ceiar juntos nessa noite. É muito bom renovarmos a nossa aliança com Deus e uns com os outros, irmãos. Então, queridos, nessa noite nós vamos continuar a série Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós chegamos ao capítulo 9. Estamos estudando o livro escrito por João, o Evangelho de Jesus, escrito por João. E hoje eu quero trazer como tema da palavra: cegos pela religiosidade. Diga comigo: cegos pela religiosidade. Vamos do versículo 1 ao 3. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 9, versos 1 ao 3, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Interessante, irmãos, que essa pergunta dos discípulos, ao qual eles fizeram a Jesus, muitas vezes é a nossa pergunta. Muitas vezes são várias questões que existem em torno de muitas coisas ruins que acometem pessoas, muitas vezes crianças quando nascem. Então, essa pergunta, ela também traz clareza, ela traz também, nessa noite, esclarecimento do que realmente significa essa passagem, o que realmente Jesus, ele ensinou aqui. E essa pergunta, ela também remetia a uma crença que os judeus tinham. Era uma crença comum entre eles, em que o sofrimento, ele era uma consequência de pecados, como essa doença que esse homem estava, esse cego, ou até mesmo o sofrimento com a pobreza. Os judeus acabavam atribuindo isso a algum tipo de pecado cometido pela pessoa, ou até mesmo pelos seus próprios familiares. E esse pensamento, ele está presente no livro de Jó. Quem é que já leu o livro de Jó? Onde os amigos de Jó, eles insinuavam que ele devia ter cometido algum pecado grave para justificar aquele sofrimento que ele estava passando. Se tu quiser depois olhar, Jó, capítulo 4, verso 7, diz isso. Esse texto, ele fala do quê? O que esse texto quer nos ensinar? Ele nos ensina sobre a soberania de Deus, e também os seus altos pensamentos e caminhos, que eu e você, de forma imediata, não podemos contemplar bondade nisso. Esses propósitos de Deus inatingíveis à nossa mente humana. Note que essa pessoa, ela nasceu cega. E isso não foi culpa de ninguém. Não foi culpa dela, não foi culpa dos seus pais, mas foi simplesmente da vontade ou da permissão de Deus, para que nesse homem se cumprisse um propósito muito maior. Agora, irmãos, para algumas pessoas, isso é muito difícil de aceitar, que Deus tenha permitido que uma pessoa nascesse cega para cumprir um propósito, que nascesse cega para cumprir um propósito maior. Porém a palavra, ela é clara nesse texto.
para que se manifeste as obras de Deus. Outras versões diz, para que se manifeste a glória de Deus. Aqui eu lembro de um pregador sueco, eu não lembro o nome dele por completo, mas eu sei que é Nick. Vocês já devem ter visto vídeos dele na internet. Esse homem é colocado muitas vezes em cima de um púlpito, e ele não tem a parte de baixo, ele tem até a cintura, ele não tem braços, ele tem só uns toquinhos assim, e ele prega a palavra de Deus, e diz que essa era uma questão que ele tinha no seu coração, e ele dizia: como que um Deus tão bom, Ele permite que pessoas nasçam dessa forma? Como que eu nasci? E ele ficava se questionando: as pessoas têm 2 pernas, têm 2 braços, as pessoas nascem perfeitas, e como eu pude nascer dessa forma? Era um questionamento. E um dia ele se converte, ele entrega realmente a sua vida para Jesus, e ele pega e vai e cai nesse texto, e ele lê esse texto de João capítulo 9, aonde fala também, se eu não me engano, em Marcos, agora se eu não me lembro se é 9 também, não lembro, fala também nos outros evangelhos. Então ele se depara com esse texto, e ali ele entende que a sua forma, o jeito que ele nasceu, era para que se manifestasse a glória de Deus. E hoje ele prega para multidões do amor de Jesus. Ele prega que Jesus é alegria, que Jesus é plenitude, que não é porque uma pessoa não tem os braços e não tem as pernas, que ela não pode encontrar propósito para a sua vida. E ele prega sobre isso, e ele fala, e as pessoas, milhares de pessoas têm se convertido através do testemunho. Então, o que ele está cumprindo? Para que se manifeste a obra de Deus, para que se manifeste a glória de Deus, e aquele homem tem sido uma fonte dela. Eu entendo aqui que esse texto ele fala do amor de Deus, que pode curar até mesmo aquilo que pensamos ser algo que nunca vai mudar. Na minha opinião, irmãos, nós precisamos passar menos tempo tentando entender o motivo das coisas acontecerem, e passar mais tempo crendo que Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância. Às vezes a gente quer entender, a gente quer conjecturar, a gente quer compreender a mente insondável de Deus. Mas uma coisa eu e você precisamos ter concretado no nosso coração, fundamentado, de que Deus, Ele é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Eu sei que diante de uma crise, eu sei que diante de situações adversas, muitas vezes eu e vocês temos a tendência de, muitas vezes, duvidarmos do caráter, duvidarmos de quem é Deus. Mas deixa eu te falar, entenda que tudo tem um propósito, e o propósito final sempre é reverter para algo favorável. Aí você vai dizer: mas como que pode? Eu conheço um casal que teve uma filha, a filha deles nasceu com síndrome de Down, e essa criancinha, ela quando chegou a 1 ano e pouco, ela faleceu. E a gente fica pensando, por quê? Na família deles estavam todos eles brigados, houve esse acontecimento, tiveram uma oportunidade de ali entender os valores, de entender que o mais precioso não é as coisas conquistadas nessa terra, não são coisas que a gente toma, que a gente tem como patrimônios, não são casas, não são carros, não são empresas. E eles tiveram a oportunidade naquele momento onde se depararam com o luto, de aprender de que não tem nada mais valioso do que as pessoas, nada mais valioso do que a sua família.
Agora você vai pensar e vai dizer: mas deixa eu te dizer um outro exemplo. A crucificação de Cristo foi um ato de sofrimento extremo, que trouxe glória a Deus, revelando o amor e a redenção para a humanidade. Assim Jesus ensina que embora o mal e o sofrimento existam, eles podem ser usados pelo Altíssimo para um propósito maior. Você crê nisso? Precisamos crer. Porque senão, em momentos de adversidade, nós vamos murmurar e vamos muitas vezes culpar a Deus. Às vezes a gente não entende por que Deus não curou essa pessoa no seu físico. Quantas vezes a gente vai e ora por uma situação, a pessoa não é curada, Deus leva ela, Deus recolhe. Você acha que Deus errou? Com certeza que não. O que para nós é finito, para Ele é infinito. O que para nós, a vida é finita, para Ele não. Ele enxerga lá na frente, Ele enxerga a eternidade, Ele sabe todas as coisas. O que Deus quer é realmente trazer as pessoas para perto dEle. O propósito final é nós estarmos juntos com o Senhor. Então muitas vezes eu e vocês nos espantamos com a morte. Se for um salvo, se for alguém crente em Jesus firme, acabou a sua carreira aqui, irmãos. Foi abreviada, tudo bem, às vezes acontece acidentes, fatalidades, coisas que vão, mas acabou a sua carreira, vai estar com o Pai, onde não há dor, onde não há choro, onde não há corrupção, onde não há mentira, onde não há perseguição, onde não há mais luta contra o pecado. É que eu e você muitas vezes não entendemos, porque nós amamos demais a terra. Nós amamos a nossa própria vida, irmãos. Nós amamos. Eu não estou dizendo que seja errado, mas não pode estar em primeiro lugar. O nosso amor, ele deve estar realmente por Cristo, primeiramente. A nossa vida é dele, ele faz o que ele quer. Ou senão a gente não entendeu o Evangelho ainda, irmãos. Que é morrer para si mesmo. Versículos 4 e 5. Ele continua. Ele diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele já havia dito isso. E agora ele fala mais uma vez. Essa luz aqui que Jesus está falando representa um tempo que representa clareza, visão, ou seja, Jesus estava ali, a própria luz. Mas ia chegar o momento que ia chegar a noite falava da sua morte. Então Jesus estava falando: enquanto é dia, enquanto eu estou vivo, eu conto com vocês, discípulos, para nós realizarmos esse trabalho. Jesus falava da sua missão e também do propósito de implantar o reino de Deus através dessas obras da luz. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que nós devemos ser luz do mundo. Então, irmãos, aproveite o dia, aproveite o tempo, resplandeça essa glória de Cristo, deixa Jesus usar a tua vida, e você seja alguém que realmente tenha visão de que é ser realmente alguém de Deus, e possa transmitir isso para as pessoas. É isso que ele está falando. A noite vai chegar. O que é a noite? O dia que não vai ter mais oportunidade, o dia em que a nossa vida aqui foi terminada, finita, acabou. Mas enquanto tivermos vida, vamos também desempenhar aquilo que o Senhor espera, de sermos sal, de sermos luz. É isto. Aí ele continua no 6 e 7, dizendo assim: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo.
Olha que coisa estranha, irmãos. Jesus precisava ungir os olhos desse cego com lodo para efetuar a cura? O que vocês acham? Claro que não. E outra, essa cegueira era de alguém que não tinha o globo ocular, não tinha, sei lá como é que se chama, seriam veias, o que compõe a formação do olho. Esse homem não tinha, como se estivesse fechado, sem os olhos. Então Jesus cria algo que não existia, ele traz à existência os olhos. Agora, para que Jesus ele faz isso? Se Jesus mesmo sabia que dentro daquela cultura, dos costumes, aqui, irmãos, vamos prestar atenção. Jesus, quando curou o sábado, nos sábados, ele não estava infringindo a lei. A lei não proibia a atividade medicinal, a atividade médica, ela não proibia. Só que dentro dos costumes e tradições dos fariseus, trabalhar, ou melhor, curar aos sábados, era uma violação da lei, mas das leis deles. E outra também, que Jesus comete agora, que Jesus, ele sabia que era explicitamente proibido, pela tradição judaica, no sábado, amassar o barro. E esse amassar o barro agravava mais, além de ser num sábado, agora ele estava fazendo uma prática de fazer lodo, que não podia, dentro dos costumes e tradições deles. Aí aqui, irmãos, eu quero parar um pouquinho e falar. Parece muito dos dias de hoje. Muitas denominações, muitas comunidades, elas cobram costumes, tradições, colocam um peso, um fardo, de estarem tão cegos da religiosidade, pelaquela religiosidade, de muitas vezes estar fazendo algo que é manifestado e operado, conjecturado, feito tudo pelo homem e não por Deus. Acaba botando essas coisas primeiramente como antes da palavra. Proíbem coisas, inventam situações. E aquilo que Jesus estava enfrentando e rebatendo. Mais importante era a cura desse homem. Mais importante era a palavra de Deus se cumprindo. E agora nós vamos entender o porquê a palavra de Deus se cumprindo, mais adiante eu vou falar. Mas esses homens, eles estavam o quê? Preocupados. Com o sábado. Porque curou no sábado, porque fez um lodo no sábado. E hoje é isso. Muitas vezes colocam situações, colocam aquilo como costumes. Mas isso aí a igreja faz 100 anos que faz desse jeito. Se faz errado, para. Se está baseado em costumes e tradições do homem, para. Mas a igreja sempre caminhou desse jeito, não importa, andou sempre errado. Chegou a hora de mudar. A luz veio. A luz ilumina. Agora, mas para esse cego, para que isso serviu, irmãos? Para que serviu? Para que ele pudesse pôr a sua fé em ação, para que Jesus pudesse pôr a fé daquele homem em ação. Ou seja, se ele obedeceria, se realmente ele iria até aquele tanque, que era chamado o tanque do enviado, o quanto ele estava disposto a obedecer para ser curado. A mesma coisa que Naamã lá na antiga aliança, quando Eliseu, ele vai lá e ele diz: vai e te lava, te mergulha 7 vezes no rio Jordão. O que ele fez? Começou a murmurar, começou a reclamar: mas Abana e Farpar não seriam rios muito mais limpos? Agora eu vou ter que ir lá entrar naquele lodo, naquela sujeira. Da mesma forma, a forma que Jesus usa agora para dizer assim:
Quero ver a tua obediência. E muitas vezes, irmãos, Jesus não faz assim conosco, de uma hora para outra. Jesus podia mudar a tua situação e a minha. Jesus podia resolver todos os nossos problemas. Mas por que não faz? Porque muitas vezes Ele pega e bota uma coisinha para complicar. Ele bota ali, faz um lodinho, põe nos nossos olhos. Ou seja, coloca uma dificuldade para ver até a nossa obediência. Para ver se logo logo a gente não vai. Porque nós somos mimados. Muitos aqui são filhos mimados. Foram filhos mimados quando na sua casa. Outros não. Tinham tudo do pai, nunca ouviram um não do pai. E acho que com Deus vai ser o mesmo jeito. Não é assim. Então o Senhor, Ele sabe aonde eu e você precisamos ser trabalhados. Aonde está faltando obediência em você? Talvez seja onde você está rodando toda vez na pista. Esse barro que está sendo colocado, essa dificuldade, para você ir até o enviado e depender dele, depender do que ele falou, se lavar na palavra de Deus, se lavar naquilo que o Senhor tem dado. Esse tanque, como eu falei aqui, ele tinha o nome ali de tanque do enviado, de Siloé, né? Tanque de Siloé, tinha o nome, a tradução de Siloé era enviado. Então mostrando aqui que ele era, Jesus mostrando que ele era o enviado de Deus. Ele falou isso para levar os discípulos mais uma vez a conectar a sua pessoa e suas obras com as profecias dos profetas. Ou seja, eu estou cumprindo, eu estou mostrando para vocês, eu sou aquele, eu sou o enviado. Vamos juntos, versículo 8 e 9. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Olha que cômico isso aqui. O cúmulo da religiosidade, irmãos, o cúmulo da cegueira produzida por alguém que está cego pela religião, é fazer como esses homens aqui. Quando o cara foi curado, ficaram na dúvida se era o cara ou não, mesmo o cara dizendo. Pessoas como esse homem cego, que desenvolviam essas doenças como essa, o que eles faziam? Eles costumavam viver de esmolas. Então automaticamente eles dependiam da generosidade das pessoas. O ato de doar dinheiro para as pessoas em necessidade era bem visto diante dele, pois era um ato de caridade, ou seja, diante de Deus, algo da qual Deus se agradava. Agora note, porém, que eles nem mesmo prestavam atenção à pessoa que por muitos anos estava lá no mesmo lugar. A palavra diz que nem os vizinhos, nem os seus próprios vizinhos tinham certeza de que ele era aquele homem cego desde o nascimento. Eles usavam esse homem para satisfazer a necessidade de fazer a obra, de dar as esmolas, que era algo que agradava a Deus, mas mal prestavam atenção naquele homem. O que nós aprendemos com isso? Eu e você, nós não podemos fazer obras sem considerar que elas devem ser frutos do amor ao próximo. Às vezes a gente confunde isso. A gente acaba sendo alguém que faz assistencialismo. A obra, pela necessidade de satisfazer algum mandamento, ela é vazia.
Ou seja, sempre aquilo que a gente fala aqui. O porquê eu faço? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Sempre tem que sondar o coração. A intenção do coração é pagar uma conta para Deus? É me iludir que só jogando um dinheiro para alguém eu estou realmente ajudando, que era isso que faziam? Não olharam no olho, nunca amaram aquele homem. Amar a pessoa é quando você realmente se envolve com ela sem ela poder te dar nada. E muitas vezes a igreja está assim, faz obras, mas obras mortas, obras que não expressam amor, obras que não expressam a importância da pessoa, que não trazem a pessoa para estarem junto, que não valorizam quem a pessoa é, não sabem nem quem era aquela pessoa que sentava ali, ficaram na dúvida. Quando Jesus colocou 2 olhão nele lá, 2 olhudão, quando ele estava com os 2 olhos, já não sabiam quem era o cara. O apelo do texto aqui para mim é: não pratique obras mortas. Você, obras que só visam o cumprimento de um mandamento, sem o entendimento do amor a Deus e ao nosso próximo. Podemos frequentar todos os cultos, irmãos. Podemos fazer muitas coisas na igreja. E mesmo assim, isso tudo ser uma obra morta. A gente precisa. Por isso que corpo de Cristo. Um corpo, ele anda junto. Se o dedinho está machucado, o corpo todo sente. Sim ou não? Fica distante, né? Às vezes, até aquelas pessoas que nós aqui consideramos ser distantes, ele é corpo. Todo aquele que realmente tem comunhão com Cristo e comunhão com as pessoas, tem parte, muitas vezes, naquilo que nós fazemos domingo após domingo, uma vez por mês. Ali está o mistério de nós entendermos que nós aqui renovamos uma aliança com Deus e uns com os outros. Então não é uma coisa cada um por si. O que importa é a minha vida, o que importa é a minha família. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Versículos 10 e 11. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Preste atenção, que quando perguntado quem fez isso, ele diz: um homem chamado Jesus. Segue lendo aí, vamos do 12 ao 17. Como que ele disse que era? Um homem chamado Jesus. Versículo 12. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Até os fariseus estavam divididos aqui, irmãos. Versículo 17. Tomaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta.
um homem chamado Jesus, agora ele já é um profeta. Note que a resposta do cego ela muda. Quem foi que te curou? Foi um profeta. Quem foi que te curou? Foi Jesus. Quem foi que te curou? Foi um homem chamado Jesus. Quem foi que te curou? Foi um profeta. O que significa isso? Olha a importância do testemunho. O testemunho de vida em Cristo, o testemunho daquilo que ele tinha vivido. Quanto mais ele contou, quanto mais eu e você contamos sobre o nosso testemunho, sobre o que Cristo fez na nossa vida, mais fortalecemos a nossa fé na pessoa de Jesus, irmãos. Quanto tempo você não conta o seu testemunho para ninguém? Quanto tempo você não conta do que Jesus já fez na sua vida? Pare de olhar. Às vezes, Deus não está fazendo nada. Faz muito mais do que a gente enxerga. Só que muitas vezes a gente está mergulhado nos problemas, mergulhado em muitas vozes, ouvindo tudo e a todos, e não para ouvir a Ele e perceber que Ele está comigo nesse caos. Então conte o testemunho de transformação que Cristo fez, a mudança que Ele efetuou, porque isso vai gerar fé no teu coração, vai gerar convicção, você vai ter cada vez mais desejo de realmente proclamar quem é Cristo, a certeza de que Ele é a verdade. Versículos 18 ao 23. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Olha só, irmãos, os fariseus haviam proibido as pessoas de falar de Jesus, proibiram de falar que Jesus era o Cristo, e proibindo eles, porque se eles falassem, era uma ameaça: vocês não vão mais poder participar da sinagoga, que era o lugar de reunião onde eles estudavam a Bíblia. Era uma comunidade. Que interessante, né? Vamos no 24 ao 32. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? O ex-cego agora aqui já estava até debochando deles. 28. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos.
Ou seja, o que eles estavam dizendo? O que esse homem estava dizendo? Quando ele diz: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ou seja, não existe uma citação bíblica, um registro, ou algum testemunho de alguém ter sido curado de uma cegueira de nascença. Isso era uma prova, mais um sinal de que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo que estava cumprindo o que dele era dito. Isaías 35:5, abre aí rapidinho. Isaías 35:5. Esse capítulo 35, ele tem várias profecias a respeito do Messias, falando do que ele faria. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então aqui estava dizendo, profetizando, Isaías profetizando sobre o Messias. Então ali era uma evidência, Jesus era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus que estava ali, o Redentor, o Salvador, e eles mesmo assim estavam com o coração endurecido. Versículos 33 e 34. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Essa é a característica principal de um religioso. Ele nunca pode ouvir nada diferente do que ele pensa. Ele não pode ver uma pessoa realmente dizer uma coisa que o bota em confronto. A identidade de um religioso, de alguém que é cego pela religiosidade, que é o tema dessa palavra, é achar-se melhor do que os outros. Olha o que ele diz: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? Não era à toa que Jesus chamava os fariseus de guias cegos. Quantos de nós hoje, por estarem dentro da igreja, entre aspas, dentro da igreja, irmãos, porque tem gente que está dentro de um prédio, mas ainda não é igreja. Quantos estão numa estrutura como essa, se acham melhor do que os que estão fora? Olham para aquela pessoa que está no pecado, olham para aquela pessoa que está errando, de uma forma achando-se melhor, achando-se superior. A única diferença que tem é que o sangue de Jesus hoje nos cobre, e talvez ainda não cubra aquela pessoa, porque a maldade, o pecado é a mesma coisa. Só nós conseguimos nos submeter ao Espírito Santo, e Ele nos dá a capacidade de vencermos o pecado. A cegueira desse homem traz um ensino para aquele tempo. A cegueira desse homem, ela ilustra a cegueira espiritual daquele povo, daquela geração. Ou seja, quando ele vem e abre os olhos daquele cego, ele mostra ser a luz do mundo. Da mesma forma que aquele cego físico, que estava com uma cegueira física, precisou ser curado e enxergar, todo aquele que não tem Jesus, ele precisa ser curado da cegueira espiritual. E esses homens eram cegos que andavam com um pergaminho na mão, com as escrituras. Eram cegos espirituais que não enxergavam o próprio Deus encarnado diante da sua frente, com tantas evidências, com tantas coisas concretas. A luz do mundo estava diante deles. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes estão assim, cegos ainda espiritualmente? Cego. E quando eu estou cego, quando muitas vezes eu não enxergo, não contemplo a verdade de Cristo, eu não contemplo quem Ele é e o que Ele está fazendo,
Versículos 35 ao 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. Ou seja, esse que está diante de você, que os seus olhos foram abertos, você está enxergando, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Olha só, primeiramente, esse homem era um homem chamado Jesus para esse cego, esse ex-cego. Depois ele era um profeta, e agora o que ele é? O Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E você? E eu? E para nós, quem é Jesus? É somente um homem chamado Jesus? Eu conheço a sua história, eu sei quem ele é. Ele é somente um profeta que muitas vezes me dá um alinhamento, fala coisas que realmente eu preciso ouvir. Ou ele é o Filho de Deus, ou ele é a própria encarnação do Deus poderoso, soberano, que veio à terra. É aquele que é o meu tudo, é o meu Senhor, é o meu Salvador. É isso que ele é. O que ele é para mim e para ti? Será que eu e você, pela nossa forma de viver, nós realmente reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador? Porque a questão toda é, irmãos, que muitas vezes de boca nós confessamos o Senhor. Quem é o teu Senhor? Ah, meu Senhor é Jesus. Quem é o teu Salvador? É Jesus. E a nossa vida expressa isso. Ou será que eu e você não estamos presos também na religiosidade, cegos por ela, vivendo uma vida de dualismo, uma vida aqui, outra vida lá fora? Versículos 39 ao 41. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O capítulo, ele não terminou sem fazer notar a divisão feita por Jesus. Alguém viu a luz do dia e passou a ver a luz da vida. Preste atenção. Outros, com supostamente muito maiores conhecimentos das coisas espirituais, eram contudo cegos, e seu contato com Cristo selou sua cegueira. Ou seja, só confirmou a vaidade assumida de uma sabedoria que não inclui a fé no Filho de Deus. Ela significa uma confissão de cegueira devida ao pecado, de fecharem seus olhos àquele que era a luz do mundo. Se a tua vida, o teu conhecimento, ele não te faz enxergar Jesus no teu dia a dia, me desculpe te dizer, eu e você ainda somos um cego. Se a tua vida não contempla quem Cristo é, não demonstra quem Cristo é, nós estamos cegos ainda pela religião. Estamos vindo culto após culto, frequentando muitas atividades, até muitas vezes temos a Bíblia para ler, lemos Bíblia, oramos, mas não temos realmente o conhecimento de quem Ele é. A luz do mundo, essa luz que nos alcançou, ela precisa iluminar o meu coração para que eu também seja luz. Será que até agora você não é um cego pela religiosidade?
Será que tudo aquilo que eu e você, muitas vezes na nossa caminhada de fé, nós tratamos como evangelho, não foi religião? Onde o homem, ele interpreta a Bíblia ao seu próprio gosto, para colocar-se no lugar mais alto, no lugar de domínio, no lugar de governo. Que a gente possa sair pensando nessa noite: será que eu sou alguém que viu a luz do dia e passou a ver a luz da vida? Ou sou aquele que tem conhecimentos maiores e em coisas espirituais, que pelo meu contato com Cristo mostram que realmente eu sou um cego? Quem somos nós? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Não seja um cego, seja alguém que enxerga a luz do dia, que é Cristo, e a luz da vida. Amém? Vamos ficar de pé.